Seres humanos, sejam bem-vindos a mais um Conta Aqui, seu amigo Anderson Bravo implorando, suplicando. Se inscreve aí no canal, comenta, compartilha. Fala aí, quem você quer na mesa? A mesa, mais uma vez, mudou de cor, né? Tem dia que a mesa tá afrodescendente, hoje a mesa tá aqui numa... Que cor é essa aqui, Bruna? É madeira, né? É com madeira, né? Vocês acabaram de ouvir a voz da Bruna. Fala aí, Bruna. E aí? A Bruna é a minha voz, né? Silvio Santos tem o Lombardi, Ratinho tem o Sombra, eu tenho a Bruna. Agradecendo sempre aos estúdios BK por essa produção magnífica. E hoje eu tô recebendo um cara aqui. Se as câmeras estivessem ligadas na conversa que a gente teve ali fora e aqui no estúdio, já dava um podcast top. Eu tô curioso, como é que eu te chamo? Eu te chamo de César Belliene, Pastor Cezinha, César Belliene ou simplesmente Barba? Não. Cara, obrigado, tá? Imagina, privilégio, cara. Privilégio estar Obrigado. aqui. Privilégio de poder cooperar com aquilo que Deus está fazendo através da tua vida. A gente Obrigado fica- pela sua generosidade. O cara aqui, ó, tá com o celular dele vai ficar aqui. Você vai assistir, eu não sei que dia que você vai assistir esse podcast, mas o cara aqui é responsável. Ele tem que buscar a filha dele no colégio e ele tá aqui se organizando. Então vai ter hora que ele vai, peraí, filho, tô chegando. e Vai tal. ter, não, É. vai ter um momento em que eu vou enviar um carro de aplicativo para. Isso aí. E a gente vai estar colaborando com isso aí. Cezão, Mas só respondendo a sua pergunta. como é que eu te chamo? Fala Eu aí. tive há pouco tempo no Domingão do Hulk. Eu vi. E aí, Pastor Cezinha. E aí ele falou uma coisa que... Porque eu tinha era uma coisa dicotômica, assim. O César Belliene, da música, que tem uma história na música, que há 30 anos faz música, que tem todo um processo, uma caminhada musical. E em 2002 eu tenho uma epifania e começa todo um processo também de negação, de eu achar que não sou pastor, não sou pastor. Ô, pastor, não, até que não tem jeito, né? Eu me reconheci um vocacionado e aí começa o Quando o pastoreio. pessoal começa a chamar de Então- pastor, assim, não rola aquela parada que rolou com Davi e com Saul, não? Porque Davi não tinha matado ninguém ainda. Aí o pessoal ficou falando, Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Aí o Saul já ficou, pô, qual é, irmão? Não rolou isso contigo, não? Não, Alguém te chamar de pastor e você falar, não, e o pastor fala Não, assim, e qual é, irmão? Eu sou pastor, vírgula, conjunção adversativa, né? Mas, porém, entretanto, todavia, não obstante. Aí eu explico, porque hoje em dia, né, você tem diversas realidades em que pessoas se intitulam pastores e se aquele ali é pastor, eu talvez seja alguma outra coisa. Então eu comecei a questão do pastoreio, ela permeia essa realidade de você ter que estar sempre se explicando que você não é determinadas realidades, não faz parte de determinados rótulos. Mas quando eu entendi a genuinidade, né, que de forma genuína o conceito de pastoreio, eu fiquei entre essas duas realidades. E aí o que aconteceu? Quando vem a pandemia, eu fui percebendo que eu fui sugado, o César Belliene foi sugado para essa realidade mais de espiritualidade cristã. Então, quando eu vi, eu estava falando para crente, tocando para crente, esses álbuns aqui, solos, apesar de ter toda uma musicalidade, né, que eu creio ser plural, mas ainda assim ela estava dentro do escopo mais religioso, e aí eu vou pastorear na Vineyard. Então a Vineyard, por conta da relevância que ela tem, da questão musical e tal, vou pastorear junto com o Manga, auxiliar o Luciano Manga, que foi, né, fundador da Oficina G3, Pô, cara, precursor. Tá aí agora, né? Agora tá aí saindo numa nova turnê. Então, assim, quando eu vou para esse contexto, eu percebo que aí acontece essa força centrípeta que vai me sugando. Tu acha que de alguma forma Deus, na sua sabedoria única, ele te colocou no lugar certíssimo? Tipo, você não se adaptaria Não tenho dúvida. em Não outro tenho dúvida. território, porque que a gente Senhor- conversou bastante aqui. Sim, o Senhor me forjou. Eu percebi A o real. seguinte, assim, eu posso estar falando uma besteira aqui, mas eu percebi o seguinte, e você pode contar a tua história. Toda essa sua transição musical, o seu estilo, sua maneira de se vestir, seu comportamento não foi modificado porque você agora
faz parte de uma igreja. Eu vivi o dilema, né? Eu vivi o dilema. Diferente de mim, irmão. Sim. Eu me converti lá em 93, fez 30 anos esse ano, e aí eu fui pra uma igreja, aquelas igrejas que quando você se converte, né? E ali começa o divórcio, né? Que você chega com a sua mulher na igreja, aí a mulher de um lado, homem do outro. Ali nasce o divórcio e ninguém tá percebendo. Que ali começa a separação. É a mensagem subliminar, né? Tu chega na igreja com a tua mulher, aí o obreiro fala, você senta ali, você senta aqui. Então, aí eu tinha que dormir de calça. Eu sempre conto isso. Eu não vi a Copa de 94, porque era pecado. Meu Deus. Eu não vi o Bebeto. Eu não vi, entendeu? E passei por esses conflitos, porque eu jogava bola todo sábado. Todo sábado eu jogava bola. Eu tinha um fliperama. Não podia. Eu aceitei Jesus no culto mesmo, aquela coisa só de coisa levantar do mundo. Só coisa eu aceitei Jesus numa segunda-feira. Tá? Aí segunda, terça... No sábado eu fui pro meu futebolzinho. No domingo de manhã que eu fui na escola dominical, aí o pastor já me chamou. Aí me chamou no gabinete, ó, você agora é Ainda tempo... tinha os capitão do Mato Gospel que tava te vigiando. Caraca, isso era maneiro, né? Aí, não, porque agora você é tempo do Espírito Santo, né? Imagina o tempo do Espírito Santo. Aquela frase que você já conhece, né? Pô, entrei em crise, mano, porque era meu futebolzinho sagrado de sábado. Imagina. Você não passou por isso. Não, eu tive uma crise momentânea, mas todo esse forjar... Não, mas é crise sua. Sim. Não é o sistema que te confrontou com a tua roupa. Não. Que tu sabe que isso existe. Sim. Eu tive, e aí, será que agora, porque como eu tinha uma história pregressa no meio da música, agora eu tenho que me tornar, eu até falo isso quando eu fui no Bial, no Pedro Bial, ele até falou essa frase, e esses dias eu percebi que ele parafraseou essa minha fala num outro programa, que eu disse que eu entrei no dilema de ser um cantor evangélico. Se eu deveria me tornar um cantor evangélico porque eu tinha uma história na música. E o Senhor me falou que eu tinha que ser um evangélico cantor. Que não era... eu tinha que, onde a planta dos meus pés pisassem, eu fosse igreja. E eu fui entendendo que esse chamado era um chamado para pluralidade... E para tudo isso que hoje se configura de forma muito mais clara, mas que naquela época eu ainda não estava entendendo muito bem, né? Era um contexto mesmo de quebra de paradigma, e as pessoas as quais Deus colocou no meu caminho para me forjar, elas sempre tinham essa característica que hoje encontro com elas, são os meus amigos e amigas até hoje, e que hoje estão aí na sociedade manifestando esse amor de Deus dentro também de uma ótica de pluralidade. Em off, a gente estava conversando um pouquinho sobre a tua história, né? Você, na verdade, você disse que ainda bem jovem você era levado à Igreja Batista, e aí você teve uma ruptura. Fala um pouco pra gente aí, essa sua ruptura... De não só a questão musical, mas o indivíduo, o ser humano, né? Eu sou criado dentro do contexto batista. Minha avó, meu nome é César Belliene, por conta da minha avó, Hilda Belliene. Dona Hilda Belliene e Dona Maria Castorina, duas irmãs. A Hilda Belliene, a minha avózinha, ela naquele período ainda, os tratamentos de psiquiatria, eles eram muito violentos, era 8 ou 80, né? Ela tomava umas tarjas pretas, assim, hoje em dia você tem as dosagens, né? Naquela época não, cara, era, sabe, aqueles remédios super potentes. Então a minha avó, ela por tomar medicamento psiquiátrico, ela ficava um pouco, assim, andava devagar, e aí a minha avó Maria, Dona Maria Castorina, Dona Maria Parteira, lá em Belfor Roxo tem um morro lá que o morro inteiro ela pariu. Inclusive, encontrei com a mãe de um amigo meu, fui no casamento lá no sul, e aí a gente conversando sobre Belfor Roxo. Aí ela, mãe, Cezinha é de Belfor Roxo, Cezinha é lá da Areia Branca. Areia Branca é de que lugar? Eu falei, você é dali, duas... O pessoal deve confundir muito quando você fala que você veio de Belfor Roxo, né? Que tu tem uma estirpe assim meio europeia, né? É mesmo, tu tem uma pinta assim meio... Zero. Não é, Bruna? Não parece? Não parece? É um paradoxo. Ele não parece assim uma coisa assim meio holandês, né? Mas um paradoxo. Pô, tu consegue achar que o cara veio... Não, nada contra Belfor Roxo, até porque eu amo Belfor Roxo, fui pastor em Belfor Roxo, mas tu tem uma pinta assim mais... Mas eu sou plebeu. É mesmo? Plebeu de raiz. Pô, maneiro. O layout pode parecer, né? Mas aí a mãe dele, aí ele falou com ela, falou assim, mãe, pô, Cezinha é de lá, não sei o quê. Aí ele falou, cara, morei muito na Palmeira, não sei o quê. Eu falei, minha avó era da Palmeira, Dona Maria Parteira me pariu.
Caramba. Aí eu, caraca, aí me liguei pra minha mãe, falei, mãe, encontrei uma pessoa que foi parida por vovó e tal. Então esse contexto de igreja era o contexto onde eu era levado. Uhum. E a minha mãe, né, me levava para a terceira igreja batista de Areia Branca. Eu fico lá, mas eu era muito mais por conta do contexto cultural, não tinha a ver com o entendimento de tudo aquilo que eu viria conhecer. A partir dos 17 anos acontece esse recorte, né? Aí tem na ilha de edição, aí acontece um recorte. 12 anos eu fico afastado e são exatamente esses 12 anos que são os 12 anos preponderantes para a minha jornada musical. Eu estava ali em torno dos 17 anos, quando eu começo a tocar, e aí naquele momento ali, Belfor Roxo, Areia Branca, Pian, Cidade Negra despontando, assinando o primeiro contrato, KMD5, que depois ia ser o embrião do que é o Rapa, várias outras bandas, a minha primeira banda, Banda Belfort, e todos esses desdobramentos, até eu conheço o Serginho Miriti depois, passo a tocar com o Serginho na banda de reggae, eu até te mostrei aqui em off, né? Encontrei na internet um show que nós fizemos no Circo Voador, dia 9 de outubro de 1992. Então, em 92, eu estava tocando no Circo Voador, abrindo o show do Tim Maia com o Serginho Miriti. Mas tinha um ano que eu tocava o instrumento. Então, fui muito precoce também. E quando eu peguei o instrumento, imediatamente, um ano depois, eu já estava tocando profissionalmente. E eu tocando no Circo Voador com o Serginho, que virou meu mestre até hoje. A partir do Serginho, eu comecei a aprender a compor. Pra quem tá assistindo a gente, tá ouvindo esse nome, Serginho Miriti, dá só um norte pra galera. Quem é esse compositor? Deixa a vida me levar. Esse é o cara. Vida leva eu. Qual a outra? Iaiá, oh iaiá, minha preta não sabe. Clareou. Esse é o Serginho Miriti. Amém. Eu gravei essas duas. E se Deus é contigo, amém. Inclusive vou lançar essa agora, uma versão. Mas tem muita, é tanta a saudade que eu sinto toda vez. É que eu vi um lindo negro anjo, anjo negro, vários sucessos. E o Serginho é esse cara que eu, com 19 anos, vou tocar com ele, que dá um Ctrl Alt Tab, né, quando a gente faz isso no computador, abre uma janela de percepção, e eu falei, caramba, eu posso fazer isso. Eu vejo ele compondo, aí hoje eu tenho o privilégio de ser parceiro dele, tenho música minha dele gravada pela Maria Rita, gravado pelo Rodrigo Leite, gravado, sabe, tem um monte de coisa aí já que é fruto dessa minha parceria com o Serginho. Então, assim, acontece que nesses 12 anos eu me envolvo com música e todo o universo da música, começo a soltar pipa, né, assim, o pessoal sabe dessa linguagem, né? O pessoal que soltava... Será que essa galera de hoje sabe que é soltar pipa? Mas eu fazia uso de substâncias psicotrópicas. O cara sabe aqui, ó. O cara sabe ser Raquel Charazade e sabe ser Cariúcha. Aí maconha, né? Maconha. Não, porque as pessoas hoje têm que ser polidas na hora de falar. E eu acho bacana essa sua capacidade de pô, soltar pipa. É o linguajar mesmo da galera, pô, dá um tapa. Não, eu fiz uso de substâncias psicoativas. Mas fiquei 12 anos, então 12 anos nessa jornada e a música meio que, de alguma forma, me justificava. Eu achava, que nada e tal. E eu, assim, eu não quero aqui bancar o moralista do tipo, isso é a minha realidade, me prejudicava, sabe? Então, aí acontece a epifania em 2002. Em 2002, a minha filha Júlia já tinha nascido, que está com 22 agora, morando em Portugal. Um beijo, minha filha está lá morando agora em Lisboa. E eu, quando olhei para a Júlia, né, a epifania acontece em 2002, Júlia nasce em 2001, e olhar para aquela menina, aquela criança, me fez repensar, porque existia uma realidade prática que eu não estava satisfeito na minha vida. E eu falei, cara, daqui a pouco essa criança vai começar a perceber e buscar espelhamento, e que tipo de espelhamento eu quero dar para ela. Isso me fez repensar a minha jornada. Mas acontece aí um fenômeno da comunicação divina, que é a forma como Deus me chama, né?
Então eu estava nesse momento contraditório e aí eu encontro um amigo, Milton Roque, que me fala de que Deus estava, ele usou o C.S. Lewis. Ele disse que Deus estava me gritando, que quando a gente está bem, Deus sussurra. Tu tá benzão, Deus fala, e aí, Anderson? Agora, quando a gente está mal, Deus grita. E Deus estava me gritando, e eu falei para ele, cara, que Deus não existe não. Tu chegou a viver esse tempo de time de duvidar da existência de Deus? Eu duvidei porque eu tava sofrendo, né? Eu tava nesse turbilhão de... Não, porque eu conheço uma galera que, pô, aperta o beck e sente Deus, mano. Quando sente, eu tava... Não, mas eu conheço. Eu já tinha... Então, assim, o fato da minha filha ter nascido já tinha me feito refletir, já tinha 4 dias que eu não usava. Mas em que momento você, tipo assim, Deus não existe? Cara, hoje é mais fácil para mim por conta da teologia e da minha jornada de espiritualidade. Aquele momento da cruz de Jesus, onde ele fala Elohim, Elohim, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste? Eu estava num momento de sofrimento e a sensação de abandono de Deus era, obviamente, ali era o salto que eu ia dar, porque era a base de propulsão para esse salto, era reconhecer que eu estava no fundo da parada, do poço, né, como as pessoas dizem. E aí, nesse caso, é legal fazer o recorte, porque nesse dia, 3 anos antes, por que eu digo que é um fenômeno da comunicação divina? Eu já contei isso em alguns outros podcasts, mas é sempre bom falar o óbvio. 3 anos antes, o sobrinho do Milton Roque, esse amigo que falou do evangelho para mim, que falou que Deus estava me gritando, ele estava precisando de um transplante de medula óssea. E precisava de $50 mil na época para fazer esse transplante. E nesse período eu tinha assinado com uma gravadora muito grande, eu estava num escritório muito conhecido, e eu era do mesmo escritório do Cidade Negra, do Lulu Santos e do Gabriel Pensador. A minha banda de rap, nisso eu já tinha assinado, né, com a gravadora, e essa banda de rap, a Nocaute, era uma banda muito relevante, foi a banda que me deu a indicação para o Grammy em 2003. Ficamos entre os 5 melhores álbuns de rap e hip hop da América Latina. E aí eu cheguei para a empresária, inclusive encontrei com ela agora, né? Falei contigo, né, que encontrei com a Leninha Brandão, de um coração muito, muito generoso. Encontrei com ela agora na gravação do Som Brasil, do Zeca. Um abraço para a Leninha também, para a Baiana, para toda a equipe. Foi muito bom revê-los. E ela falou assim, e eu falei para ela, poxa, eu queria fazer um show beneficente para um menino e tal. Ela falou, Cezinha, pode fazer, fala com os meninos, eu abro mão. Eu conversei com o pessoal do Cidade, Tony Garrido, Blazão, Bino, da Gama, a galera topou, a gente fez um show na Rio Sampa, arrecadamos uma quantia na época, que foi exatamente a quantia que faltava para o menino ir para Curitiba fazer o transplante de medula. Cortou, voltou aqui para a edição, tô eu ali, chorando, dizendo que Deus não existe, ele dizendo que Deus está me gritando. Nesse momento que eu falei que Deus, o quê e tal, abriu o portão e vem um menino. O menino se aproxima, deita a cabeça no meu colo, abraça as batatas da minha perna, e aí eu levanto e falo pro Milton, quem é esse menino? Já tinham passado 3 anos, ele tinha 2 para 3 anos, 3 anos depois ele já estava com 5 e pouco. Então, obviamente, eu não o reconheci. E o Milton falou assim, Deus não existe não, né, cara? Esse moleque é o Breno. E aí eu falei, tu tá falando comigo, né? E abraçava o menino. E eu gritava, dizendo, tu tá falando comigo, tu tá me chamando, né? E aí eu fui relembrando de toda a minha trajetória, das inúmeras vezes em que o Senhor se comunicava comigo. Eu me lembro de eu estar na estrada, de eu bater do peito, loucaço ainda, e falar, eu sou templo do Espírito Santo, e os caras não entenderam nada, porque eu dizia, e eu tinha essa coisa, né? Mas naquele momento ali foi um salto existencial absurdo,
eu chamo de salto ontológico. E aí eu desci com medo danado, porque tinha 4 dias que eu não usava nenhum psicotrópico, e eu fui direto para casa, morava com a minha mãe tem lá o quartinho lá ainda, né? Esses dias ela me mandou um vídeo dizendo sobre mães que permanecem com os quartos dos filhos e filhas arrumados. E aí minha mãe tem uma estante, assim, que é quase que um relicário, onde tem as coisas lá, os meus troféus. Eu também gostava de jogar voleibol, futebol. E tem uma Bíblia lá aberta, Salmo 46. E eu fui direto na Bíblia. Tinha tido essa experiência de comunicação, fui direto na Bíblia e estava escrito, Salmo 46. O Senhor é meu refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. E aí tal. Eu sei que no final do versículo, no final do capítulo dizia assim: e alegria virá no romper da manhã. E eu dormi. Cara, alguma coisa aconteceu. Porque eu acordei esse aqui. Acordei, liguei pro Milton, falei, cara, o que aconteceu comigo? Aí ele, tô indo pra aí, cara. Tu nunca mais usou nada? A minha mãe, 2 anos depois, aí, a minha mãe chegava pra mim e falava, fala a verdade, sabe? Tu tá dando uma fumadinha. Tua mãe sabia? A minha mãe fez uma ação 4 anos antes da minha epifania, porque a gente tá falando do atemporal, né? O eterno, ele não tá preso a tempo. Deus nunca foi, ele nunca será, ele é. Ele é no meu passado, ele é no meu presente, ele é no meu futuro. A minha mãe tomou uma atitude comigo que foi uma atitude de amor. Porque ela sabia que eu ia buscar, eu estava sempre usando droga com a galera e eu estava sempre no perigo. E um dia ela chegou para mim e falou assim: fuma aqui na laje, porque eu não quero ver você na rua. E eu passei, ela não sabe que tadinha, cara. Começou a vir o renegão todo dos reggae, da Jamaica brasileira, que era baixada, e eles começaram a frequentar aquele monte mamãe de liberou! Dreadlocks, né? Mas, cara, essa atitude dela foi uma atitude de acolhimento que nos últimos 4 anos me fizeram repensar. E aí a minha filha nascendo foi o estopim, essa explosão de consciência. Mas, cara, impressionante. Eu nunca mais senti vontade de ir. Porque, na boa, Bravo, eu senti uma onda, mano, que bagulho nenhum foi capaz de superar, brother. Glória a Deus. A onda da visitação do Espírito. O psicotrópico da graça, meu irmão. E eu, continuei indo lá, conhecendo os caras, jogando bola com os caras. Primeira coisa que o cara falou, Cezinho, você agora é crente, né? Você não pode fumar mais. Não posso, cara. Tu pode? Posso, cara. Como assim? Eu falei, cara, deixa eu te explicar. Deus é muita areia pro meu caminhão. Eu não consigo pensar Deus. Mas, cara, eu realizei um bagulho. Deus me pensou. Deus virou pessoa em Jesus. E ele falou uma parada muito doida. Ele falou que se eu crer que ele ressuscitou dentre os mortos, o Espírito dele vai morar em mim. E eu criei, meu irmão. E o Espírito dele, quando morou em mim, me deu uma onda muito sinistra. Tu quer sentir essa onda agora? Aí ele, esse bagulho é muito doido mesmo. Então, eu não parei, né? Eu não parei porque eu virei um religioso. Eu parei porque, cara, nada supera a onda da inteireza de você ser quem você nasceu para ser. E entender que Jesus é essa referência. E que esse Espírito que ele disse que viria sobre nós, que ele prometeu que viria sobre nós, que ia chancelar que somos filhos amados e que faz da gente seres cada vez mais do futuro. E ele, na sabedoria dele, em 2002, já estava vendo você ajudando a fazer uma novela. Como é que foi isso, cara? 2020... Tu imaginava que um dia tu ia fazer parte de um núcleo de novela? Porque se você recebeu o telefonema, vem aqui tocar no show, é compreensível, sim ou não? Não, esse certo? É o surpreendente. Deus é você é o músico, você é o cara que toca com a galera. Deus é surpreendente, nunca é surpreendido, né? Uhum. Como eu estava dizendo, eu estava vivendo, eu me dicotomizei, né? Então, o César Belliene e o cara, o pastor,
E eu fui sugado por dentro... Esse pastoreio que você falou agora há pouco aqui, desculpa te interromper, ele surge na pandemia. Não, O pastoreio que eu falo oficial, podemos dizer assim. Porque você disse pra mim aqui em off que você percebeu que você já pastoreava sem ser pastor. Isso. Você cuidava de gente. Eu comecei a cuidar de gente muito cedo, imediatamente depois, né? Uhum. Assim como o reino de Deus começa imediatamente depois que Jesus ressuscita, Uhum. porque tem uma galera que acha que a gente está esperando o fim dos tempos. Hum. O fim dos tempos começa quando Jesus ressuscita. Hebreus 1. E o fim do mundo não vai acontecer. O fim do mundo já aconteceu quando Jesus falou tetelestai, morreu na cruz. Acabou o mundo, surge um novo mundo que pela fé a gente acessa em Jesus. Então começam os últimos dias. Quando eu tive a epifania, eu já comecei a falar desse amor, mas ainda de forma muito, né, precária, do contexto mesmo teológico, de entendimento e tal. E eu comecei a mergulhar no estudo. Esse cara, o Milton Rock, ele foi fundamental nos ensinamentos, e ele me leva para o Walter Júnior, que é me leva para o Vladimir em Cosmorama, e eu começo a ter uma série de mentores. Ele me deu o Cristianismo, esse livro que ele citou, ele chegou com um livro lá em casa, porque quando eu ligo para ele e falo, cara, aconteceu alguma coisa comigo, ele chega lá já com um livro e me dá. E ele falou, cara, para que acontecesse isso contigo, o Espírito Santo precisou ser trazido para uma lógica de entendimento. Então Deus virou gente, Jesus, para te revelar para que você compreendesse essa realidade. Então, imediatamente, pós minha conversão, eu começo a perceber que eu tinha uma vocação no propagar da palavra. E fui percebendo depois, mais na frente, que eu cuidava de gente, que eu sempre cuidei de gente. E aí a galera chegava, a partir daí, obviamente, fazendo parte, sendo acolhido pela comunidade de fé, as pessoas chegavam e falavam, ô pastor, eu falei, não, sou pastor não, ô não, pastor não, sou pastor não, não, até que chega uma hora que eu vou fazer a faculdade. Primeiro eu fiz uma faculdade empírica, porque o Walter Júnior, eu vou encontrar com o Walter Júnior durante 3 anos, em Guapimirim. Eu rodava 70 quilômetros para ir, para voltar, para ler Bíblia com ele e aprender com ele. Então fiz uma faculdade, né? 3 anos é mais ou menos uma faculdade. Até entrar em 2011 para a Faculdade Teológica Sul-Americana, que era uma parceria que o Manga tinha conseguido, e eu já tinha ido para a Vineyard, porque eu me caso em 2006. Então, me caso, vou para a Vineyard em 2007, em 2011 eu entro para a Faculdade Teológica, me formo em 2016 e sou ordenado pastor em 2017 para 2018. Então, o pastoreio começa oficialmente em 2018. E aí, Vineyard, muito conhecida, eu músico, tem um músico fulano, tinha história de Grammy, tinha todo E aí começa a confluência dessas duas realidades. Então aí o César Belliene, ele começa a confluir com o Cezinha, pastor Cezinha, o músico, e eu começo a tocar, e quando eu vejo, eu tô falando para crente, tô tocando para crente, tô pregando em congresso de crente, e enfim, aí vem a pandemia. Stop, para tudo, parou o mundo, e eu comecei a refletir. Eu não sei como é que você faz, mas quando eu reflito, eu oro, quando eu oro, eu reflito. E eu comecei a orar e pensar o meu pastoreio. Falei, caraca, eu era mais plural, eu conversava mais, eu era mais do campo missionário, eu era mais do pé no chão, do corpo a corpo. Agora eu fico falando em congressos, eu sou... Subir um pedestal, né? Porque aquele ambiente chamado púlpito, ele é um pedestal, onde você tem um destaque, né? Eu tinha, e assim, a minha linguagem, ela sempre foi uma linguagem que não era, eu não gostava, às vezes eu chegava nos lugares, eu não gostava de pregar 3 pontos, eu assim, chegava lá e vai falando, vai tipo, desenvolvendo uma ideia, um conceito a respeito desse amor e tal, e aí, cara, assim, comecei a refletir e orar, né, orar. Aí recebo um telefonema,
de uma pesquisadora, dezembro de 2020, Paula Teixeira, e ela falou, Cezinha, tem uma autora que você poderia entrar com ela numa sala de Zoom, e aí eu entro numa sala de Zoom com Rosane Svartman. Tu não a conhecia ainda? Nem a conhecia. Entrei para falar de música, né? Enquanto isso, eu vou pedindo Uber aqui, como a gente falou no começo. Entrei para falar com Rosane Svartman sobre ela queria saber um pouco sobre essa questão heterogênea da música, como funcionava e tal. E aí eu começo a explicar para ela, falei assim, porque você tem que entender que música é um elemento que está contido naquilo que a gente chama de adoração. E a adoração não é só música, a adoração é mais do que música. A adoração está contido dentro de uma realidade que se configura no Antigo Testamento, no contexto judaico. Eu sou de origem judaica, eu sou judia. Falei, então você vai entender tudo. Então vamos lá. Aí fui no Antigo Testamento, expliquei como é que funcionava a adoração e como é que essa adoração se reconfigurava. Conseguiu fazer aí? Tá fazendo, tá chamando. Como é que essa relação se configurava em Jesus? Se quiser ligar, liga aí. Não, ela tá falando. Oi, Neuza, você tá ao vivo no podcast, já tô pedindo para você. Tô chamando já. Conta aqui. Conta aqui depois você vai assistir o podcast, você vai me ver falando contigo. E aí ela começa a notar aquilo que eu estava falando. E ela foi percebendo que, para além da música, existia uma necessidade de um norteamento teológico. E aí, você não sabia que o pano de fundo era a novela? Não, eu sabia que era uma novela que ela estava querendo fazer uma personagem evangélica. Uma personagem. A personagem evangélica que ia ter um núcleo de uma igreja dentro dessa novela. E que ela queria entender como é que isso funciona. Mas no primeiro momento ela pergunta sobre a questão musical. Primeiro era como é que é essa música, porque, cara, as músicas são muito, eu não quero conflitar, eu quero conversar com esse público direito. E aí ela começa a anotar, e aí ela faz uma pergunta, nesse período era home office, né? E aí ela falou assim, você poderia me dar o seu zap e tal? E aí depois eu vou saber quem era a Rosane Svartman. Ela é autora de Bom Sucesso, de Totalmente Demais, e cara, uma doutorado, mestrado, uma figura assim de uma generosidade absurda. E aí ela, cara, a gente entra 2021 inteiro, eu cooperando, até que vem uma ligação dela falando que ela tinha me pedido para ser consultor religioso da novela, e eu me torno o cara que ficou responsável pelo norteamento de tudo que é teológico, musical e no sentido de uma conversa com esse segmento. Te fiz essa pergunta com as câmeras desligadas, eu vou te fazer agora com as câmeras ligadas, porque eu falei agora há pouco aqui que esse seu estilo, de alguma forma, não mudou quando você se converte, né? Vou usar a linguagem que o pessoal mais entende, que é, sim. Né, aquela coisa de se converter, ir à igreja. Né? Você continua usando sua barba, sua roupa, seu estilo musical continua sendo o mesmo, certo? Sim. Beleza. Aí você recebe esse convite para ser o consultor da novela. Eu não assisti novela respeitosamente porque é um horário que eu tô dando aula ou tô recebendo aula de jiu-jitsu, então esse horário de 7 horas eu tô na treta da pancadaria lá. E aí eu percebi, os vídeos que eu assisti, que a igreja tem um formato. A igreja da novela é uma coisa diferente da igreja que o pastor Cezinha é pastor. Porque se eu entrar na rede social do pastor Cezinha, eu vou ver um pastor que domingo tá lá com violão, uma bermuda, um boné, tocando, e é maneiro pra caraca, nada contra. Mas quando eu vejo o pastor ou a igreja da novela, é aquela coisa terno e gravata, coral. E aí, como é que é essa... No primeiro momento,
eu cooperei até na construção da direção de arte, né? Porque como eu viajo o Brasil muito, e naquele período eu já tinha voltado da pandemia, fui fazer turnê no Sul, visitando igrejas presbiterianas, metodistas, batistas, igrejas neopentecostais. Eu, né, transito muito e eu tinha muitas fotos dos lugares onde eu estava. Então, o primeiro layout da igreja, ele foi propositalmente norteado para aquilo que estava no meu consciente de uma igreja batista nos moldes da minha infância. Né? E a figura do coral, né? E aí a gente deu uma contemporaneizada, porque no meu consciente eu tinha o tiozão, a tia que fazia o coral, né? Na Igreja Batista tem sempre aquele que vai lá pegar o inário ou o cantor cristão, a harpa cristã, e vai reger a igreja naqueles cânticos congregacionais. Então, demos uma contemporaneizada com a questão do coral. A novela não tinha, a proposta não é que a novela tivesse uma trilha sonora gospel. Então, o coral virou um vórtice, um lugar onde convergia as escolhas das canções, e aí eu fui escolhendo muito do que estava no meu consciente coletivo, né, do meu consciente coletivo, não, do meu inconsciente, da minha jornada, muito daquilo que eu achava que era o consciente coletivo e muita coisa nova também. Então, mas em algum momento houve algum conflito? Conflitos, sim, no aspecto teológico, de norteamento daquilo que eu estabeleci. Se você entender, a base teológica de Vai na Fé é a base do reino de Deus. Jesus, ele veio trazer o reino de Deus. Jesus comunicou o reino de Deus. As escrituras falam centenas de vezes do reino de Deus. E muitas das citações que estão nas escrituras é o próprio Jesus falando dessa terminologia. E aí eu gosto de contemporaneizar, reino de Deus para mim é uma nova sociedade. Então, basicamente, teologicamente é o seguinte, deu ruim com Adão, deu ruim com Eva, e nós fomos gerados dessa lógica. Eu sou um Adão, você é um Adão. Bruninha, dá um alô aí, Eva. Então, aí a Bruna voltou? A gente nem percebeu, a Carol entrou. A Bruna saiu, o Carol foi lá, rapaz, que velocidade. Então, assim, nós somos, deu ruim. O que a fé cristã diz? Que Jesus morre na cruz, morre a minha, a sua, a morte da Bruninha, e ressuscita, como Paulo vai chamá-lo de segundo Adão. Ou seja, findou uma realidade para que surgisse uma outra realidade, uma nova sociedade, com um novo estilo de vida, um estilo de vida que compõe fraternidade, bondade, acolhimento, amor ao próximo, entender o próximo como a mim mesmo, toda uma mensagem que ela é acolhedora na máxima potência. Então, esse reino, essa nova sociedade é o que eu procurei imprimir na teologia de Vai na Fé. Eu sempre, uma coisa que eu usava como análise, você estava falando da mesa, assim, né? A cruz se configurou na mesa. Vai na Fé é uma grande mesa, onde você pode sentar. Ela tem lugar para todo mundo. Só que tem gente que nem quer a mesa. Só pelo fato de quem está promovendo a mesa já está sobre estigmas. Essa consultoria, ela existia em que instância? Você fazia parte das gravações, você estava lá vendo? Isso aqui não... Então, assim... Isso demanda tempo pra caramba, não? Cara, no começo, era assim, no começo a Rosane me mandava nos zaps e tal, assim, o que o pastor falaria aqui? Ó, temos esse dilema aqui da personagem, o que você diria? Aí eu diria isso, ela, maravilhoso. E aí, como eu tenho essa coisa poética, às vezes eu imprimia muito poesia, então tem muitas falas, vou começar agora um processo de reacts, que eu vou começar a gravar em cima daquilo. As falas do personagem. Porque a Rosane falava assim, Cezinha, é muito dinâmico, o tempo de TV é muito... A gente tem pouco tempo, então, às vezes eu pegava e fazia para ela assim um áudio, que eu chamava de mini podcast,
Fazia um mini podcast para ela, falava, cara, amo os seus mini podcasts. Aí ela transformava e condensava no texto. Aí eu ia, aprovava o texto e aí pronto, ia para... era consolidado. Ah, então você não ia lá. Não, aí isso antes de começar a novela, antes da novela, a novela ainda sendo elaborada. Até que quando a gente efetivamente vai começar começa o processo de gravação, de escolha de elenco, de escolha de direção, de produção, e aí eu faço um pedido para a Rosane. Porque eu falei com ela, Rosane, você deu um Ctrl-Alt-Tab, abriu uma outra janela na minha existência. Eu que trabalho como escritor, trabalho como músico, né? Esse processo criativo no audiovisual, para mim, é algo muito novo, mas muito fértil. Eu quero estar dentro disso e tal. Queria te fazer um pedido. Aí ela, o que? Eu falei, eu posso participar das reuniões de roteiro? Eu vou ficar quietinho no cantinho. A hora que surgir algo que seja da minha alçada, já estou ali para responder e tal. E ela, muito generosa, me traz para a reunião de roteiro. Então, eu passo a participar de todas as reuniões de roteiro que aconteciam semanalmente para o processo criativo das trilhas das personagens. E eu fiz, cara, uma faculdade de roteiraria, porque sentei na mesa com Renata Correia, autora de Rensga, Renata Sofia, genial, Pedro Alvarenga, roteirista de uma série de produtos dentro da TV Globo, uma sumidade no campo da dramaturgia, que fez todas as cenas, a maioria das cenas da Renata Sorrah era feita por ele, Mário Viana, trabalhou em várias novelas, era o mais ancião da equipe, e Fabrício Santiago, um menino mais novo que trabalhou em Malhação e tal, e com a pesquisadora que era a Paula, junto com a Rosane. Então, essa equipe, eu sentei na mesa com eles, cara. E o mais interessante, que Vai na Fé foi também objeto de uma dinâmica na relação de fé, porque eles são de religião de matriz africana. E todos eles? Quase na sua totalidade. O background da Rosane é judia e eles de matriz africana. E eu chego, né, um pastor, e já dito por alguns deles assim, que existia um certo preconceito, a ideia de que o evangélico não pensava, coisa que estava muito no consciente popular, mas que esse paradigma foi sendo quebrado. Eu compus música, cara, para dentro da mesa de roteiro. Eu fiz uma música que chama Teu Axé Conversa com Meu Amém. É fruto disso. Manda aí, pô. Aqui, ó. Minha fé de quem versa com a sua alma, teu axé conversa com meu amém. Se é pro bem, meu respeito é sua causa. O efeito será ser aceito na mesa de alguém. Tem lugar pra você, tem lugar pra mim, tem comunhão, parte do pão, a relação vem lá do fim. Tem comunhão, parte do pão, a relação vem lá do fim. Cooperar, operar, compreender, aprender, corresponder, responder com quem quer somar. Cooperar, operar, compreender, aprender, corresponder, responder com quem quer somar. Teu terreiro comungar com a minha igreja, arvoreja, peleja que ninguém tem. Se é pro bem, teu respeito é minha causa. O efeito será ser aceito na mesa de alguém. Tem lugar pra você, tem lugar pra mim, tem comunhão, parte do pão, a relação vem lá do fim. Tem comunhão, parte do pão, a relação vem lá do fim.
Operar, operar, compreender, aprender, corresponder, responder com quem quer somar. Eu já percebi que você não tá muito preocupado com a sistemática de um sistema religioso. Mas eu vou fazer essa pergunta porque perguntar não ofende. E às vezes a gente até ofende perguntando. Como é que você lidou com a galera do Globolixo? Pra mim, eu, particularmente, acho um discurso idiota, hipócrita, porque muita gente... Eu já falei isso aqui em entrevista que eu dei, em podcast, que o cara, Globolixo, 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 até o telefone dele tocar, né? Não assista a Globolixo. Aí o telefone dele toca, né? É uma oportunidade aí ele da vai no Pedro Globolixo. Bial, aí ele manda fazer um banner e divulga na igreja dele. Assistam lá que eu vou estar no Bial. Mas não é Globolixo? Lixo pra mim é um lugar que eu não entro, independente do que tenha lá. Né? Então é um discurso totalmente hipócrita, mas você sabe que existe. Como é que houve isso? Ou por você estar no bastidor, ninguém nem sabia que você era o cara da... Eu sou muito discreto com relação às minhas posições, principalmente no âmbito político, porque eu creio que o evangelho, o reino de Deus, essa nova sociedade, ela é supra do sufixo acima, supra-ideológica, ela é supra um monte de coisa. Uhum. Então, eu, obviamente, lidei com isso, mas talvez não numa dimensão como eu vejo por aí, até porque eu não entro em celeumas, né? Procuro não... Eu sou reticente com essas coisas. Interessante, eu acabei não te respondendo sobre a questão do pastor, mas o pastor Miguel, o ator, que é o Adriano Canindé, ele é pastor na vida real. Ah, é? Legal. Ele é pastor de uma igreja chamada Verbo da Vida. Ele é de Nova Iguaçu. Inclusive, a gente até participou de um podcast juntos. Ele ficou muito tenso por conta de toda essa realidade polarizada que a gente vivenciou. E ele ficou muito tenso com aquilo que ele ia encontrar. Porque quando um outro motivo muito fundamental da Globo ter me chamado para nortear Vai na Fé é porque ela reconhecia que até então eles sempre fizeram uma coisa caricaturizada, uma coisa pejorativa, um olhar sempre zoando do evangélico. E que era fruto de um descompromisso de quem produzia, de quem estava criando, porque não eram pessoas da fé. Obviamente, o que a gente tem de espelhamento? A TV. E o que a gente vê na TV é caricatura. Na boa. Os televisivos, quem tem horário, pastores televisivos que a gente vê aí, na boa, com todo respeito, mas, assim, não concordo. O Belinelli tá falando aqui, que o Belinelli tá sendo bem... Polite. Eu vou chutar o bode aqui, eu me responsabilizo. Se você pensar um cadinho assim, ó, você ligou a televisão lá sábado, aí começa a assistir. Com 10 minutinhos assistindo, se você forçar um pouquinho, nem precisa forçar não, pensar um pouquinho, assim, pô, irmão, vou ver Pica-Pau que é melhor. É isso que ele tá falando. Então assim, essa galera era a referência de quem criava. Obviamente, eles reproduziam somente caricatura. E aí, como... ninguém é inocente, né, irmão? Agora, desculpa. Só para não fechar o raciocínio. Ninguém é inocente. Então, a TV Globo quer conversar com esse segmento que daqui a pouco vai ser o maior. Vai passar os católicos. Agora, genuíno é trazer alguém para descaricaturizar essa realidade. E esse foi o meu papel. Então, quando o Adriano Canindé recebe o convite para ser, ele falou que ele ficou muito apreensivo. Porque o histórico era... Ele é um ator. Ele é um ator que é pastor. Pastor local de igreja? Pastor local de igreja. Ele coopera, ele é pastor auxiliar no Verbo da Vida em Nova Iguaçu. E ele fica muito preocupado. E quando acontece o primeiro workshop da novela, onde eu tive um lugar de fala e a gente apresentou o conceito da novela,
já tínhamos trabalhado bastante, ele veio falar comigo, ele falou, cara, quando eu recebi os textos, que alívio que eu tomei. Muito obrigado, cara, muito obrigado e tal. E aí, essa realidade polarizada, ela, quando vai para as escrituras, quando a gente está lidando com aquilo que é genuíno nas escrituras, é a minha melhor ferramenta. Você estava falando como é que eu lidei com o layout. Para mim foi uma surpresa, porque como eu sou desse jeito que eu sou, por um momento, eu fiquei na expectativa de ser um pastor mais despojado como eu sou. Mas quando surgiu o Adriano, com aquele layout que a direção de arte levou para aquela configuração, e depois eu falei, caraca, o senhor é bom mesmo, porque o discurso, ele é plural, ele é, posso dizer contemporâneo, mas o layout ainda é um layout que conversa com a pluralidade. Não, mas a minha pergunta foi a seguinte, você não acha que a gente que milita na fé, a gente precisa amadurecer de verdade, e eu vou usar um paralelo que você vai entender. Quando você assiste uma série, um filme americano, o americano ele não tem problema em falar que no FBI tem erro. Ele faz filme falando mal do FBI, falando mal do pastor, do bispo. Então tem série que mostra que o pastor é bandido, que o pastor é ladrão, que tem relação sexual, que o filho dele usa droga. E aí as igrejas lá não ficam abaladas, não entram em crise porque mostrou isso. E a gente aqui não tem a abertura e quando tem já fica com o pé atrás. Aí vamos falar mal. Existe uma realidade. Eu acho que da mesma forma que durante muitos anos você assistiu uma novela, alguma coisa brasileira que mostrava muito essa questão da religião afro, né? Tinha, né? Depois o catolicismo, tá chegando a vez do evangélico. A gente não pode ter medo, eu tô falando a minha opinião, de numa novela, num filme que mostra o pastor que tá lá pregando e que tem o pastor que prega o evangelho e tem o pastor que desvia o dinheiro, pô. Sim. Nós não podemos ser mimizento de achar que se a Globo resolve fazer uma novela com nicho evangélico, só vai ter o lado positivo. Tem que pensar como dramaturgia. Você tá entendendo? Você entende meu raciocínio? Sim, a dramaturgia, eu até, e volta e meia eu falo isso, né? Dramaturgia não é uma mentira. Dramaturgia é uma verdade possível. Quando você trabalha, obviamente que existe uma realidade, existem o que eu chamo de licença poética, a questão da ficção, mas aí quando você vai para a ficção, você criar realidades, hoje em dia está muito comum, né, distopia, o que as coisas podem se tornar no futuro, mas enfim, você vai trabalhar a dramaturgia, ela sempre tem uma perspectiva de uma realidade possível. Você consegue enxergar que é um mercado que a Globo ou a outras emissoras vão começar a usar? Não, é um mercado que já está aí, né? É um mercado que as gravadoras... Existe outras possibilidades, outras novelas? Eu creio que exista isso tudo. Eu dizia lá nas nossas conversas de bastidores que a TV Globo, ela colheu frutos de uma outra semeadura, frutos amargos, de não ter alguém para cuidar disso e que agora vai na fé promover uma nova semeadura, que hão de surgir, a gente vai colher esses frutos. Eles estão trabalhando agora um documentário, O Povo de Deus, que eu tive um depoimento, pude ir lá participar, mas é um doc baseado no livro do meu amigo Juliano Spaia, Povo de Deus, que é um panorama do que é a construção desse povo evangélico. No Brasil? No Brasil, no Brasil. Porque o livro do Juliano Spaia, ele é um antropólogo. O Juliano, ele morou numa cidadezinha e fez um estudo antropológico do evangélico, de como trabalho de campo mesmo, sabe? Então, e aí, a partir daí, ele escreveu o livro. Então, ele fez... E o livro ganhou o prêmio Jabuti. É maravilhoso, assim. Então, você enxerga que existe um caminho... Existe um caminho sem volta de projeção do que é essa realidade heterogênea. Porque aí você vai, cara, entrar em muitas
em muitas realidades, em muitos guetos, em muitas possibilidades, é multidenominacional. Então, voltando à tua pergunta, como é que eu lido com essa realidade polarizada? Eu lido com a Bíblia. Uhum. Eu lido com a Bíblia. Vou te falar só de um evento que aconteceu. Eu lembro que a primeira leitura que eu faço é o seguinte: se determinada frase na rede social, ela se configura como mesa. É a minha metáfora. Então, por exemplo, se a pessoa chega me atacando, ela é sumariamente bloqueada. Porque ela não está querendo mesa. Ela está querendo beligerância. E eu não estou aqui, eu sou discípulo de Jesus, eu não pego em arma. Para ficar claro, eu sou discípulo de Jesus, eu sou amor. Eu sou aquele que foi tomado por uma mensagem de amor, cara. Então eu não posso fazer uma outra coisa que não seja propagar esse amor. Então, se você chega para mim, eu fico fazendo a leitura daquilo que está sendo. E aí, na minha rede social, tinha muita gente que se posicionava pé atrás. Pô, conheço o senhor, pastor, mas, cara, eu fico muito pé atrás por causa disso, daquilo. Mas que o senhor, que Deus te abençoe, pastor. Aí, quando falava Deus te abençoe, eu falei, mesa. Aí, essa pessoa responde. E aí, uma dessas pessoas, eu respondi, eu acho que ela serve como um case para muitas outras. Eu respondi com o livro de Gálatas, a carta de Paulo aos Gálatas. Se você for lembrar ali, né, você sabe que você é um cara também experiente na jornada cristã, Paulo vai a Jerusalém, depois de 14 anos, conversar com Pedro, Tiago e João a respeito do evangelho que ele estava pregando aos gentios. E o texto diz, está em Gálatas 2, que ele apresenta, o evangelho que eu estou pregando e vai na fé, é esse aqui. Vê se você tem alguma coisa para se dizer contra. E aí o texto diz que Pedro, Tiago e João dão a destra, a mão direita, e abençoam Paulo, reconhecendo que eles estavam circunscritos à província, à realidade de Jerusalém, e que Paulo estava apto a pregar numa realidade fora, que vai culminar na gente aqui, porque é isso que vai para a Europa e depois, com o processo de colonização, se espalha com todas as suas deficiências, de todas as suas realidades, suas variáveis contraditórias, mas chega aqui. Então, assim, eu dizia para a pessoa assim, me dê sua direita, me dê sua destra da comunhão e reconheça que você não tem a capacidade de comunicar do jeito que eu estou tendo para comunicar numa realidade plural. Então eu volto lá para a minha oração e falo, Senhor, eu era mais plural. Cara, o Bonovox, ele fala uma parada muito sinistra. Ele fala assim, cara, a oração mais perigosa que você pode fazer é usa-me. Usa-me. E eu falei, Senhor, eu estava te pedindo uma parada plural. Eu nunca ia imaginar que o plural era falar para 28 milhões de pessoas diariamente propagando o teu reino. E foi isso que aconteceu. Você já recebeu outros convites para outro tipo de produção semelhante? Eu estou num processo, ainda não posso dizer, né, porque ainda não está configurado, mas já teremos novidades. Mas eu já estou trabalhando, estou contratado num projeto de música cristã no Brasil, também ainda não posso também dar spoiler, mas esse eu já estou contratado. Aqui no Conta Aqui acontece muito isso. O pessoal vem aqui, tá para acontecer um negocinho. Aí quando passa um mês a gente mostra. Quero só dizer pra Rede Globo, Anderson Bravo tá aqui, viu? Minha história de vida, misturado com o evangelho, com tudo e com esse negócio aí, dá umas 3 temporadas do Netflix, cada temporada com 20 capítulos. A história do neguinho aqui é sinistra. Ô César, brincadeiras à parte, brincadeira não, isso é sério mesmo. Eu quero transformar a minha vida num livro e contar. A gente tá aqui com o seu livro
e 2 CDs seu. Fala um pouquinho aí, o que esse livro aqui fala e o que esses CDs aí oferece pra gente? Cara, quando aconteceu, né, eu tenho, né, trabalho a questão do compositor, né, como eu te falei, eu sempre... Eu fiquei curioso pelo seguinte, você falou desse seu processo de pastoreio e E como é que ficou essa questão da banda, das tuas viagens? Vê se você consegue abrir com isso aqui. Não, já foi. Foi? Ah. Então, lembra que eu falei que eu estava em crise, né? Então, a crise era pastoral, no primeiro momento. Segundo momento... Daqui? Segundo momento, era música. Uhum. Falei, cara, era mais plural, senhor. E Não, aí... mas você tocava em universo igreja. Toquei... Aí, mas aí tu parou de fazer aquele show que você fazia? Não. Então, assim, logo no começo... Ah. Né, você agora é evangélico, cantor isso aí, evangélico? isso aí. Não, você vai ser evangélico cantor. Então, eu continuei tocando. Ah, esse cara entender. Tocava no Eletro Samba, inclusive os caras da banda, na hora de orar, Cezinha, ora aí. E depois eu fiz um outro projeto chamado Samba Maica, Samba Brasil Jamaica, que era umas músicas do Bob Marley. E aí eu no meio do baile, eu tocava o Bob Marley e aí eu começava a dar uma mensagem. Aí eu tenho um amigo meu, percussionista, caraca, maluco, o cara para o baile e começa a pregar. E era uma maneira, né? Era uma pregação, mas era... não era assim, para mim era uma preleção, eu não entrava numa de dizer que era porque eu estava pregando, mas era uma mensagem, né? E aí fui desenvolvendo essa questão da música, mas como eu disse, eu fui sendo sugado para dentro do contexto evangélico. Então, quando parou na pandemia, refletir é orar, a parte da música já foi respondido pela parte pastoral, né, com Vai na Fé. Mas a parte musical, eu falei, cara, eu queria... E eu tenho um home studio em casa. Então, na pandemia, eu tinha umas caixinhas, um computador legal, uma interface de áudio que eu podia gravar violão, gravar as coisas. E eu fui percebendo, caramba, o que falta? Aí, não, falta uma fonte, eu comprava pela internet, falta um cabo, eu comprava. Eu comecei juntando, preparei tudo e comecei a compor as minhas músicas. Comecei a mostrar fazer um monte de música nova. E aí fui assistir o doc do Emicida. E aí tem uma hora que o Emicida fala assim... Não, porque não sei o que, neo samba. Eu falo, o estilo que eu falo é neo samba. Neo samba? Cara, é isso que eu faço. Que mistura o rap, que mistura com a batida eletrônica, que tinha a ver com o eletro samba, né? Eu falei, cara, é isso que eu tô fazendo. Aí já entrei, já peguei o domínio do nome e tal. Mas agradeceu o Emicida, né? Valeu, Emicida. Valeu, Emicida. Valeu, Emicida. E aí, cara, fui mostrando, aí mandavam para os amigos, né, do meio da música. Os caras, Cezinha, você gravou isso onde? Eu falei, gravei no quarto aqui em casa. Ah, mentira. Eu falei, cara, no quarto. Caramba, que legal e tal. E aí já tinha acabado a pandemia em dezembro de 2022. Eu recebo um telefonema de um médico, um amigo que eu tinha feito, a minha esposa faz um freela, neurologista, e ele falou, pô, Cezinha, eu queria fazer a festa de final de ano aqui da empresa, como é que tá o eletrosamba e tal? Eu falei, cara, o eletrosamba tá disperso, cada um tá morando no Suíço, outro tá fazendo... Mas, cara, tem o neo-samba. O que é o neo-samba? Eu falei, ouve aí. Aí mostrei, ele tá contratado. Aí eu, caramba, tem que montar uma banda. Aí peguei os caras que tocavam comigo na igreja, João Brudzinski e o Ed, o guitarra. Falei, meu irmão, vocês vão tocar no mundo. Aí eles... Esse linguagem é muito engraçado. Claro, Cezinha, tá bom, não sei o quê. Aí eu precisava de um DJ. E aí, um tempinho antes, eu tinha encontrado com o DJ Nino Leal, tricampeão brasileiro de scratch, vice-campeão mundial 2 vezes. Caramba. E ficou agora vice-campeão brasileiro de novo. Agora ele foi vice-campeão no DMX, que aconteceu na semana passada. E aí eu entrei em contato com o Nino, e o Nino estava exatamente na transição, saindo de um trabalho que ele não estava satisfeito. E aí chegou o Nino Leal pro projeto, e eu montei a gig, ensaiamos e fomos fazer esse show corporativo. Isso foi em dezembro. Em dezembro mesmo eu falei, caramba, esse ano de 2023, eu faço 50 anos. E aí, cara, fiz uma doideira, tipo
lembra que o Elimar Santos alugou o Canecão? Uhum. Eu fui e falei, vou dar uma de Elimar Santos. Aí aluguei o Teatro Rival. Aí foi aí que eu pedi, falei, Paulinho, tá afim de, vamos te botar pra abrir e tal. Aí o Paulinho fez a abertura. E aí entrou, aí o projeto Neo Samba. Aí eu trouxe o Valtinho, que era do Eletro Samba, trouxe o Clebinho, que tinha feito com rapa, percussão. O Vocales, que fazia vocal na novela, eu trouxe para fazer vocal. Inclusive, eles participam do Princípio, Meio e Fim, que é a canção que eu vou lançar agora, do Neo Samba. E, cara, e aí tá aí, o Neo Samba virou uma realidade, virou um produto que eu estrategicamente fui pegando e trazendo músicas do consciente coletivo, de samba, mas com batida eletrônica, e que, de alguma forma, expressa espiritualidade. Então eu gravei Corre e Olha o Céu, do Cartola, que é do meu amigo, do meu parceiro também. Eu tenho um parceiro em comum com o Cartola, que é o professor Dalmo Castelo, que eu estou trazendo para participar dessa canção. Gravei Muito Obrigado, do Djavan, que fala... Então, assim, todas as canções, elas carregam em si uma mensagem que está encharcada de espiritualidade, para criar essa lógica de um baile, para se tornar palatável, para que flua bem. E um lugar onde eu coloque as minhas músicas. Então, eu tenho música com a Maria Rita, tenho música que o Gilberto Gil gravou comigo no Eletro Samba. Então, essas músicas foram entrando pro repertório. E a ideia é que o Nelson... Tá correndo o Brasil com turnê, isso. O que aconteceu, assim, esse período que eu tô, né, eu tô muito fragmentado. Então, tem a questão pastoral, a consultoria de documentários, e aí tem essa consultoria em dramaturgia, e aí tem a filha que tem que buscar na escola. Tem a filha que já buscou. Já chegou? Já chegou. Glória a Deus por isso. Então, assim, tem toda essa realidade que vai compondo e que eu preciso mesmo. A Seara é grande, os trabalhadores são poucos. Mas é um projeto que... Aí vou fazer agora a festa de novo, no final de ano desse... Já vai fazer um ano, né? E dessa vez eu vou ter o Sérgio Lorosa participando do show. Ô César, deixa eu te explicar. A gente aqui é tudo no cronômetro, você tá vendo ali, né? Infelizmente, a gente tem que chegar ao final do podcast, muita coisa boa. O cara é bom, né? Vocês perceberam, o cara é bom. Eu queria te pedir algumas coisas diretas, né? Que você olhasse para aquela câmera ali e você falasse suas redes sociais, todas as informações. Se você quiser falar do livro, do CD, você tá muito à vontade. Esse livro aqui, cara... que você deixasse literalmente uma mensagem sobre tudo que você falou aqui. Você agregou muito valor positivo. Porque é o seguinte, César, o Conta Aqui, quando eu comecei esse podcast, que tem um ano, muita gente achou que por eu ser pastor, eu ia ser um podcast evangélico, né? E aí eu comecei a trazer todo tipo de gente aqui. Já sentou muita gente sem religião. E eu que no final sempre termino com alguma palavra. E se você percebeu, eu não trago nada, eu sempre na conversa. Eu vou me permitindo entender o que vale pro final. E você agregou muito valor para mim hoje aqui. A sua história da sua mãe mexeu muito comigo, porque maternidade funcional, né? Não essa da rede social, da foto bonitinha, né? Uma vez eu perguntei para uma pessoa que não podia gerar filhos e ela estava fazendo inúmeros tratamentos, e eu perguntei para ela: você quer engravidar ou você quer ser mãe? E aí ela não entendeu a pergunta, e eu expliquei, porque pela medicina você não consegue engravidar, mas você pode adotar uma criança, você pode escrever uma história que está parada de uma pessoa. Sim. Né? Quando você adota, você dá a oportunidade de escrever uma história, e aí você vai ser mãe. E aí a ficha da pessoa caiu, né? Porque de repente é bonito fazer a foto de gestante, né? Aquela foto que fica pra família ver, isso é bonito, mas isso não é ser mãe. E o que a sua mãe fez por você, e a minha fez muitas semelhante a essa, isso mexeu muito comigo, fora a sua história. Mas a gente tem um tempo muito reduzido aqui. Eu queria que de verdade você transmitisse alguma informação além do livro. O livro... Tem esse livro digital? Não, ainda não.
Esse livro é um manual interativo de espiritualidade. Então você... Manual? Interativo de espiritualidade. Por que ele é interativo? Porque você vai ler, são textos que eu faço desde que eu tive a epifania. Você tem um QR Code que te leva para conteúdos complementares. Isso, mano, que legal. E aí você vira a página, você tem uma página pautada, porque tá aqui, viajou, o nome do livro é um neologismo, viaja aí. Ou seja, pensa aí a respeito do que eu coloquei, e aí viajou, reverbera aí. Você pode fazer um esboço aqui. A ideia é que não fique aqui, que você me envie. Porque eu tô agora, faltam uns 300 livros para acabar. Quando eu fizer a próxima tiragem, pode ser que tenha uma... experiência de alguém que leu. Aqui tem uma reverberação do manga, que eu Cara, que maneiro, mano. Aqui. Então, a ideia do livro é essa, é um manual interativo. Isso vale pra todo mundo. Isso vale para todo mundo. Pra quem teve a sua epifania semana passada pra quem teve uma epifania uns 30 anos atrás e tá vivendo algum tipo de coisa estranha. Exatamente. Porque eu não sei se você percebeu, a galera que teve as suas experiências alguns anos atrás tá vivendo umas crisezinhas aí, Sim. umas tretas aí individuais. Eu não sei como é que você lida com isso. Eu sou muito procurado por uma galera que, na sua grande maioria, não pode mostrar a cara, né? Porque tem o seu dia a dia lá. E os caras me procuram pra dizer, irmão, eu tô vivendo esse tipo de situação. Né? E eu acho até engraçado que eles me procuram. Eu falo, pô, que tenho eu? Que culpa tenho eu? Já dizia o rei Roberto Carlos. Que culpa tenho eu? Me diga, amigo meu, né? Será que tudo que eu posso é ilegal, é imoral ou engorda? Eu não sei. Então, o livro é bacana, então, para isso, né? Para se descobrir, se descobrir. Exatamente. É uma proposta de pensamento. Eu sempre digo que pensar dói. Oh. E eu quero muito promover. Eu já digo que é o seguinte, tem gente que pensa que pensa. Os dois CDs, esse aqui o Convergência 2, esse aqui surge meio que das composições e o Convergência 2 surge na estrada. Todo autoral, todas as músicas. Mas esse seu material eu encontro em... Você encontra no Spotify, no Deezer já. Tá. Mas esse aí... Convergência e Convergência 2. Isso. E ainda tem o material ao vivo, que é a live session. Então, assim, o meu rede social, @CésarBelliene. Essa é a sua rede social. @CésarBelliene. É @CésarBelliene no Twitter, @CésarBelliene no Mas tem o Instagram do Neo Samba. O Instagram do Neo Samba você vai encontrar a partir lá do @CésarBelliene. Você vai ver que tem postagem, essas postagens em colaboração, né? Tem o Neo Samba, que você vai encontrar o conteúdo que está agora, assim, no momento. Eu vou ler aqui um texto do livro que eu fiquei pensando aqui, né? Essa coisa da afinação, né? A real, Anderson, é que tá tocando uma canção aí, nem todo mundo ouve. Nem todo mundo escuta. É muito barulho. Que o Conta Aqui seja uma possibilidade de silenciar as almas para que as pessoas se ouçam. E uma vez se ouvindo, possam ouvir esse cântico. Eu chamo de cântico do reino. Reconfigurado contemporaneamente o cântico da nova sociedade promovida por Jesus. E eu digo assim, tenho muito temor da necessidade sempre de ter que dizer algo. A linha fica tênue quando nossa humanidade vaidosa se sobrepõe ao que chamo de afinação em Cristo. O cântico do reino está afinado no diapasão eterno. O afinador das nossas almas, nem todos ouvem. Alguns ouvem e se afinam. Quanto mais próximo do Evangelho e por consequência de Jesus, mais afinado, mais afinado. O problema é que na nossa ambivalência podemos distorcer a percepção da afinação e como um instrumento na mão do Pai ser afinado. Ultrapassamos o tom, semitonando a afinação. Tensão além da corda. Tensão além da conta, cordas esticadas demais, outro tom, cântico diferente. A harmonia é prejudicada, a comunhão, que são os acordes, fica dissonante. Em sofisticada mistura que perde a simplicidade. A ideia é voltar
e afinar de novo, pois a cruz permite o vibrar consumado do tom que nos afina todos os dias. Essa é minha oração. Pelos que um dia semitonados pela vaidade acharam-se fora da harmonia perfeita do cântico que todos ouvirão um dia. Que a misericórdia do Pai nos permita, como um instrumento, soar a nota certa em meio aos tons sobre tons das nossas imperfeições. Certos que um dia a perfeita sinfonia dos anjos se unirá à orquestração dos redimidos, no cântico entoado pelo Cordeiro de Deus que afina o mundo dos desafinados. Cântico do Reino, cântico do Reino. Afinado ou semitonados? Falar o quê, né, pai? O que eu posso falar? Cara, obrigado, bicho. Obrigado de verdade. Eu falei isso pro Paulo e vou repetir pra você. Isso aqui é ad eterno, né? A gente não sabe o poder do YouTube, quanto tempo isso vai ficar. Eu acho que pra sempre. Amém. Então, de repente, daqui a alguns 50 anos, alguém vai assistir esse papo e vai ser edificado, porque eu fui muito. Obrigado de verdade. Que a boa mão do Eterno esteja sobre a sua vida e sobre a sua casa. Você é um príncipe de Deus e foi uma honra te conhecer. Amém. Privilégio todo meu. O Conta Aqui se despede. Quero agradecer mais uma vez aos estúdios BK. Bruna! Valeu. E até o próximo Conta Aqui. Se inscreve no canal, comenta, compartilha. Que eu tô emocionado mesmo. Aqui eu tô emocionado. Geralmente eu tenho... Né, Bruna? Geralmente eu termino com uma palavra, não termino, Bruno? Hoje o cara aqui, ó. Tá vendo, irmão? Faixa preta. Né? Até o próximo Conta Aqui. Valeu! Black Belt. É isso aí, ossa. Valeu.